Boa tarde. Hoje eu estou sentindo comunicar essa mensagem aqui em português, em portunhol. Hoje eu estou falando desde Argentina, depois de uma viagem de 3 meses no Brasil. Depois de visitar Rio de Janeiro, eu fui para Minas Gerais. Eu estive na roça perto de Itamonte, que é onde eu gravei esse último vídeo da meditação em movimento. E uau! Brasil, uma terra maravilhosa, terra abundante, abençoada, amada. E ao mesmo tempo tanta dor, tanto abuso, tanta ignorância, né? Desse valor da vida que é o mais valioso que tem. E eu entendo por quê, né? Eu entendo a origem dessa ignorância, dessa violência contra o corpo, o território que a gente é, né? Um povo que foi colonizado por diferentes piratas que vieram e levaram. Eles pegaram e levaram tudo o que puderam, né? E ainda continuam assim, mas encobertos em diferentes organizações, títulos e tal, né? Tudo. O melhor eles levam embora e fica para os povos, né, do nosso continente. Vai ficando só aquilo que ninguém quer comprar, né? Só aquilo que é de qualidade ruim. Ninguém vai pagar por isso, né? Mas a gente paga e compra aquilo que eles no hemisfério norte nem consideram consumir. Isso fica aqui. No nosso corpo, território que é envenenado, que fica cheio de agrotóxicos, de pesticidas, de metais pesados, de dor, de doenças, de pobreza, né? A pobreza não só econômica, uma pobreza da alma, porque a dignidade foi roubada também, foi destruída, né? A dignidade dos nossos povos colonizados, os povos que tinham essa conexão tão profunda com a terra, que sabiam de ciclos, de respeitar os ciclos da natureza, foram castigados, julgados, destruídos por seres selvagens, né? Esses selvagens do sul, sujos, preguiçosos, né? Mas o que o modelo deles faz? Como que eles conseguem viver sem escravos? Vão pegar onde seu café, seu cacau, sua fruta, seu alimento? Vem de onde? Quer me dizer? Como que o hemisfério norte faz para sobreviver sem a opressão dos povos do sul? É isso o que a gente tem que se perguntar. O que foi que fizeram que a gente acreditasse para se deixar escravizar? O que foi que destruíram? O que foi o que criaram sobre os nossos templos, sobre os nossos símbolos? Qual é esse jeito de dominação tão cruel e tão invisível?
tão naturalizada, né? Porque é uma questão global, é o mundo inteiro que funciona assim, oprimindo os povos que são considerados inferiores, não evolucionados, não desenvolvidos. Os povos do terceiro mundo, que eles chamam, sem vergonha nenhuma, eles titulam povos do terceiro mundo. E quem é que ganha? Quem é que ganha com povos com fome, em pobreza, desnutrição? Quando o povo está desesperado, quem pode rejeitar? Quando eles vêm e dizem, vou pegar teu ouro, vou pegar teu lítio, vou pegar tua água. Leva, pode levar, paga o que você quiser. Você lá em Wall Street, você lá em Nova York, você vai dizer quanto é que quer pagar hoje pelo nosso café. Quanto é que quer pagar hoje pelo açúcar, pelo cacau? O café italiano, o chocolate da Suíça. Eles cultivam onde? Quer me mostrar? Eu quisera ver onde é que cultivam seu café, seu chocolate, seus abacates. Vem de onde? Você e sua super dieta keto, vem de onde a carne? Onde é que estão queimando todas as árvores, os nossos pulmões, para cultivar e criar o que você está comendo? Ninguém liga, né? Porque lá embaixo, lá onde esses selvagens moram, eles que não merecem nada melhor porque são pobres. Se não podem pagar, não merecem, né? E o que acontece quando o sistema inteiro está funcionando assim para manter o povo pobre e ignorante? Como vamos sair disso se não é com uma reevolução interior de cada um de nós, nos lembrando o nosso valor? Somos únicos filhos de Deus e da deusa, como cada flor, cada fruto nesse planeta, sagrados. E todos merecemos respeito, todos merecemos respeito. É tempo de acabar com o abuso. É tempo de acabar com a violência contra o feminino. Esse útero que dá vida, que dá, ela dá. Incondicionalmente ela traz a vida. Um ciclo traz o outro, ela traz. Mas tem um limite. A paciência tem um limite. O capitalismo acha que tudo só pode crescer. A economia não. Esse planeta, essa terra que a gente habita, é finita. Nosso espírito, a consciência é infinita. É isso o que estamos tentando. A gente está tentando possuir, ter um pouco desse infinito através de coisas materiais, mas não é esse o caminho. Para mim, o caminho é reconhecer a nossa natureza terrenal. Somos dessa terra, nascimos, encarnamos nessa terra, somos carne nessa terra aqui. A nossa aprendizagem é honrar a origem, o útero, o sangue de onde a gente vem, deixar de silenciar o sangue, os ciclos, a menstruação, a morte é natural e não precisa ser através da opressão, da violência, do abuso. Somos iguais, somos todos filhos de Deus e da deusa. Cada um em seu estágio, em seu nível de aprendizagem, e todos devemos respeitar onde cada um está. Mas quem tem a informação tem a responsabilidade, a habilidade de responder ante as situações que hoje estamos vivendo, e a gente está se matando. Estamos nos matando pela ignorância.
Ignoramos que o mais valioso é o ar limpo. O Brasil está ardendo, o Brasil está ardendo. Eu tive que ir embora porque já não conseguia respirar. Meu nariz estava perdendo água, minha garganta doía, não podia nem falar, não tinha voz. Meu corpo estava cansado, cansado dessa fumaça, cansado dos homens que tentavam pegar meu corpo, usar meu corpo só porque eu não estava com um marido do lado, porque o patriarcado ignorante ensinou isso para os pobres homens. Acham que só podem pegar, usar, abusar. E ficam vazios, infelizes, ignorantes, porque a magia do feminino só pode ser acessada com amor e respeito. Quando o feminino abre esse portal, toda a magia acontece, mas não tem jeito de ingressar aí em contra da vontade do feminino. Isso só acontece quando o corpo se sente seguro, respeitado e em paz. Em caso contrário, só seguimos perpetuando violência, doença, morte. Morte que não é a morte natural dos ciclos, como o inverno. No inverno tudo deve morrer. Tudo morre, porque vai ser nutrição para o próximo ciclo que começa. Quando a gente abusa e violenta outros seres, a mãe que nos dá a vida, o ar, a água que é a fonte da vida, estamos poluindo as águas, o ar, a terra. Você vai poder ter todo o dinheiro que você quiser, mas não vai ter quê? Não pode comprar o ar, a água, a terra. Mesmo se você conseguisse comprar em garrafas, ir para outro planeta, sua alma vai pagar por tudo isso que está fazendo para esse lar que você foi dado. Você recebeu esse lar para aprender a honrar, amar e respeitar. E você está destruindo por ser ignorante, por acreditar em todas as mentiras do patriarcado, que começou com a queima das mulheres que estavam conectadas com a natureza, que canalizavam essas informações. Então, como queremos viver? E viver essa vida aqui e a vida que vem e todas as que vêm, porque tudo que a gente faz hoje vai ter sua consequência. E tudo que a gente faz hoje vem de coisas que já fizemos antes. Então, vamos ir criando a nossa realidade segundo o que a gente pensa, fala e sente em cada momento. É assim como criamos a realidade. Eu sinto no corpo essa raiva, essa voz que chega de abuso, chega de ignorância, chega dessa maldita ignorância que está nos destruindo. Essa mente pequenina que acha saber tudo, que acha que tem que tudo ser acadêmico para ser validado e confirmado, e que quem falou isso, onde que está o livro? A natureza não precisa de toda essa racionalidade para ser, ela é simplesmente. O universo inteiro é simplesmente. A mente é uma ínfima porção do que a gente é, na verdade. E aí, eu preciso falar todas essas coisas aqui porque senão não estou cumprindo meu caminho, né? Os sonhos são muito claros, as mensagens são muito claras e agora que voltei para a Patagônia, meu lar, meu lago, o lago que me deu a vida e que me dá a vida, eu estou em paz e me sinto segura de novo para, desde a paz do meu lar e meu corpo, poder falar tudo o que precisa ser falado através de mim. E esse vídeo eu filmei quando estava
visitando Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui para o Rio e fui lá visitar o Cristo, que amo, o Cristo em todos nós. Era um sonho para mim ir para o Rio, assim, que consegui ir além dos meus medos e ir para essa cidade maravilhosa. Maravilhosa. Bom, vou me despedir por hoje. Obrigada por estar aí, por me ouvir e tomara que dê para entender meu português. Já vou trabalhar nos subtítulos nas outras línguas também. Abraço grande. Obrigada. Fiquem com Deus e a deusa em seu coração.